Ulisses escutou a porta do quarto ranger e abrir lentamente às 3h45 da manhã. Seu coração ribombou dentro do peito, mas ele fez questão de não se mexer. Com a visão periférica, viu aquela coisa negra e de olhos amarelos, brilhantes, esgueirar-se pelas sombras como um predador feroz atrás da sua presa, adormecida. Não era a primeira vez que o gato fazia aquilo. Não era a primeira vez que ele simplesmente entrava no quarto e simplesmente ficava ali parado, sentado aos pés do casal, observando-os dormir, enquanto seus olhos curvavam-se para baixo, numa expressão genuína de maldade. Claro, pensar aquilo era ridículo. Pelo menos era o que dizia Ulisses nos primeiros dias, quando o Panqueca começou a agir diferente. Agir diferente do que um gato geralmente agiria. Estava menos elétrico, mais sonâmbulo e às vezes passava horas encarando seus donos. Angélica não percebia o que estava acontecendo. Pegava o Panqueca no colo e lhe dava beijos. Mas Ulisses via o que acontecia nos bastidores. As unhas saltavam levemente, mas nunca arranhavam. O senho felino franzia, os olhos pareciam brilhar. E enquanto sua esposa dava carinho ao animal, Panqueca encarava Ulisses como se estivesse tentando lhe fazer ciúme. Uma gota grossa de suor escorreu de sua têmpora. Não estava fazendo calor, mas a coberta parecia estar em chamas. Não se escutava mais nada, a não ser o vento passando apressado pela janela fechada. Ulisses fechou os olhos, na esperança de que Panqueca não visse que ele estava acordado. De alguma maneira, o gato sabia que ele suspeitava da sua conduta. E isso era estranho demais. Como um animal podia saber de tudo isso? Eles eram simples animais, porra! Panqueca soltou um miado fraco, enquanto subia na cama, com um pulo ágil. Sua pata esquerda pousou diretamente sobre o calcanhar coberto de Ulisses. O coração do homem deu um salto, mas ele se obrigou a permanecer imóvel. Não olhava, apenas sentia. As unhas finas do gatuno penetraram levemente o cobertor e tocou a carne com um arrepio frio e ardido. Doeu como o diabo, mas Ulisses não podia se mexer. Maldito! Estava apenas testando, não é mesmo? Uma vez ele abriu os olhos e fitou o gato. A criatura não piscava. Parecia maliciar as coisas. Sorria, se é que algo assim era possível. Parecia ler Ulisses de tal maneira que nada que aquele homem fizesse para tentar esconder os seus segredos seria o suficiente. Panqueca estava mudado. Não era daquele jeito quando eles o adotaram. Era um gato mais festivo e muito carinhoso, mas não daquela maneira monstruosa. Você não acha que o Panqueca tá meio estranho, não? Perguntou ele a Angélica, alguns dias antes. A esposa franziu o senho e olhou para o gato. Estava naquele momento encarando a parede como se houvesse algo de interessante ali. Ele está ouvindo tudo, mas está fingindo que não. O desgraçado acha que eu não sei que ele está fingindo. Acho não. Por quê? Ele vomitou? Ulisses deu uma negativa com a cabeça e não falou mais no assunto. Era impossível que Angélica não percebesse aquela mudança drástica comportamental do animal. E quanto mais os dias passavam, mais crescia dentro dele a certeza de que um demônio se apossara do corpo de seu pequeno amigo. Sempre amou os animais, mas agora estava ansiando pelo momento em que eu tomaria coragem e mataria o gato. Era o melhor a se fazer. Libertar a alma do Panqueca, se é que ele ainda estava lá. Em algum lugar dentro da mórbida criatura
que agora o arranhava lentamente. Um monstro se aproveitando de sua vítima. Quase poético, se parasse para pensar. Para não dizer insano, é claro. Quando era criança, Ulisses sentia que estava sendo constantemente perseguido por alguém. Claro, às vezes era realmente seguido por um bando de garotos brancos que achavam engraçado jogar cascas de banana e chamá-lo de apelidos racistas, apenas para fazerem graça para as meninas que os acompanhavam. Mas quando estava sozinho, acabou desenvolvendo este pânico de sempre olhar por cima dos ombros, aguardando algum ataque que, quiçá, nunca viria. Seus pais também não ajudavam muito nisso. Pediam para ele estar sempre atento, nunca parecer suado e nem sequer ficar correndo. Se visse a polícia, deveria seguir seu caminho e, se fosse parado, mostrar a sua identidade e o seu SIC, hoje chamado de CPF. Sempre olhos baixos, sempre palavras curtas e em tom moderado. Nunca responda atravessado. Não brigue com os brancos. Deixe que eles falem de você. Mas pai, você não entendeu? Ulisses não entendia, por mais que sua cabeça sempre fizesse uma afirmação. Só agora, adulto, ele conseguia entender. A sensação de estar sendo perseguido diminuiu um pouco, mas voltou a atacar naquele instante. De olhos fechados, ele podia escutar o bafejar úmido e fétido que Panqueca exalava na cama. Uma respiração ofegante, como a de um fumante. Não era um gato. Era alguma coisa diferente. Alguma coisa que nesse exato instante estava cravando ainda mais fundo as suas unhas. A respiração continuava pesada. A coisa escura e fedorenta parecia rir. Abra os olhos, pretinho. Aquele que te perseguia voltou. Suas patas começaram a subir pelo corpo de Ulisses. Passos pesados de um animal que pesava bem mais do que 5 quilos. Panqueca miou. Miado arrastado. Rouco. O corpo de Ulisses agora tremia, como se estivesse tendo uma convulsão. Ele tinha que fazer alguma coisa. Fingir que estava dormindo simplesmente não ia dar certo. Precisava pensar rápido. E pensou. Era bom em pensar rápido mesmo quando sua vida estava correndo risco. Não se sentia travado, mas impulsionado pela sensação de perigo. O medo não o inibia de suas ideias, mas fazia com que elas se aflorassem. E era uma dádiva de Deus, com certeza. Poderia ter se mijado ou se cagado, mas ao invés disso, Ulisses pensou. Abriu os olhos e olhou para a Panqueca. Os olhos amarelos estavam bem próximos dele, na escuridão. Faróis malignos. O senho não estava franzido, mas o gato aparentava surpresa. O que quer que estivesse ali dentro do seu antigo animal doméstico, não esperava aquele tipo de atitude. Amigão, veio dormir com a gente? Disse Ulisses, em alto e bom tom. Angélica ergueu a cabeça. Respondeu o monstrinho a contragosto. Meu Deus, vem aqui com a mamãe, meu amor. Falou Angélica, ainda embalada pelo sono. Pegou Panqueca e o tirou de cima de Ulisses, abraçando o animal bem forte. Os olhos amarelados pareciam reluzir mais forte, mas Panqueca nada fez. Apenas bocejou, aninhou-se no peito de Angélica, massageando-os e olhando para Ulisses enquanto o fazia, e logo em seguida dormiu. Ou fingiu dormir. Quando finalmente virou-se de lado, Ulisses já tinha uma certeza presa em sua mente. Ele precisava matar o gato. Acordou de manhã junto com Angélica. A essa altura, Panqueca já não estava mais entre eles.
Fez um café da manhã e transou com sua esposa antes dela ir para o trabalho. Como estava de home office, graças à quarentena, não precisava se preocupar com o tempo. Mas enquanto transavam, Ulisses viu que o gato o encarava. Suspeitou até ter visto aquela ereção estranha do animal. Mas isso não o fez parar. Assista uma última vez, ô filho da puta. Assista, pois hoje você morre. Angélica saiu às 7h45 da manhã. Ulisses foi para o computador com o seu pijama. Sentou-se e começou a fazer o trabalho que precisava. Tinha todo o tempo do mundo. Seria uma paulada na cabeça ou quebraria o pescoço dele com a mão? Não, ele não podia se aproximar muito e correr o risco de ser arranhado. Se isso acontecesse, sua esposa suspeitaria de tudo. Precisava fazer parecer que era um acidente. Panqueca escapou pela rua e foi atropelado. Pronto, é isso. O enterraria em um lugar bem longe. Longe o suficiente para que nem seu cheiro pudesse ser sentido, mas faria uma lápide falsa no quintal, para Angélica se despedir. Faria isso. Pegaria um rolo de massa e faria isso. Uma na coluna para o animal não andar mais, e outra na cabeça, para finalizar. Aparentava estar mais alegre, mas tentava esconder o sufoco que sentia. Porra, ia matar um gato que ele amava, mas que não mais existia. Panqueca não era mais o mesmo e deveria ser alguma outra merda. Agora ele ficava próximo de Angélica de modo diferente. Até seu jeito de miar era diferente. Parecia até que... Cacete, parecia até que queria roubá-la dele. Era possível isso? Provavelmente não. Ulisses teria amassado sua cabeça com um rolo de massa se escutasse a idiotice que estava dizendo. Na adolescência, quando começou a namorar a Angélica, Ulisses sentia ciúmes até da sua própria sombra. Era dele, mas ele tentava não sucumbir àquilo. É que ela era uma preta bonita e muito cobiçada pelos moleques do colégio. Até por aqueles imbecis que o perseguiam e o chamavam de macaquinho de circo. Então, era comum que sentisse ciúme, não era? Provavelmente não daquela forma, mas Ulisses não entendia isso. E se ele parasse para pensar, o que Panqueca tinha feito de errado? Só estava mais próximo de Angélica, e isso era fato. O animal parecia mais carente, mas sempre fora mais chegado nela do que nele. Mas havia algo de diferente. Era o que Ulisses dizia. Será mesmo? Era o que a sua metade racional pensava. É claro! Era o que o seu emocional gritava. E foi o seu emocional que pegou aquele rolo de madeira para esticar massa e aproximou-se sorrateiramente do gato, que estava deitado sobre o sofá, esticado e despreocupado com tudo. Viveria mais um dia ou perderia uma das 7 vidas? Ulisses esperava que ele perdesse todas. Porra, tudo que ele menos queria era um Churchill de um cemitério para persegui-lo. Um gato zumbi. Essa era foda. Oi, Panqueca. Pode me dar um segundinho? Perguntou Ulisses, com uma voz fofa, batendo o rolo na mão, ritmado como o seu coração. Panqueca ergueu os olhos amarelos vivazes. Você entrou no meu gato, seu filho da puta! E eu vou te arrancar daí! Apesar de saber se defender, Panqueca não esperava o golpe. Na verdade, estava tão sonolento que nem imaginava que aquilo fosse acontecer. O primeiro golpe o atingiu na coluna e estalou como um galho seco. Ele gritou e unhou o sofá, sofrendo com a dor que sentia naquele momento. Suas patas traseiras moviam-se em um espasmo, mas sem força alguma para o animal se mexer. Isso é pelo Panqueca! Gritou Ulisses mais uma vez. Dessa vez, o golpe acertou o animal na altura das omoplatas. Gatos tinham omoplatas? Não importava. Ele estava nervoso e acabou errando o golpe. Se Panqueca continuasse a gritar daquela forma, quase monstruosa,
como se tentasse dizer alguma coisa, os vizinhos ouviriam. Ulisses ergueu o rolo mais uma vez. E quando Panqueca parou de se mexer, já eram 10h45. Às 11h30, ele continuava parecendo bastante morto para Ulisses. Sangue escorreu do seu nariz e ouvidos. A cabeça estava rachada. Nada de Churchill dessa vez, pensou o homem, que ainda estava de vigília diante do corpo do animal. E se você errou, Ulisses? E se ele não estivesse possuído e fosse apenas o Panqueca? E se só você não se acostumou com a mudança? E se você estiver maluco? Ele não deu ouvido aos próprios pensamentos. Preparou um saco de lixo e jogou o corpo inerte de Panqueca lá dentro. Limpou o sangue que escorrera e garantiu que nada estivesse fora do lugar. Angélica era muito meticulosa. Respirou fundo, cansada do trabalho que teve. Então colocou uma roupa decente, uma mochila nas costas e o saco com o gato dentro dela. Sentia-se na escola de novo. Não brinque com os meninos brancos, Ulisses. Silencioso, caminhou pela rua. Não estava suado. Não podia correr. Estava tudo bem. Tudo tranquilo. Seu gato apenas tinha morrido atropelado e agora ele ia enterrar bem longe. Nada com que se preocupar, senhor policial. Sou só um homem negro com um gato morto na mochila. Não será necessária sua arma. Então, se por gentileza puder guardá-la... Levou o gato não muito longe, imaginando que em algum momento a mochila começaria a pular e a criatura recobraria a consciência. Mas nada aconteceu. E só quando chegou naquele terreno baldio, que ele se deu conta de que havia esquecido. Uma pá! Irritado, Ulisses esfregou o rosto e olhou ao redor. Viu algumas pedras em um lugar com terra batida. Aquilo teria que servir. Começou a remover a terra com as mãos e logo em seguida com as pedras, nas partes onde era mais duro. Demorou bem mais do que ele imaginava, mas assim foi feito. Quando terminou, estava imundo de terra. Achou por bem deixar a mochila lá também. Não queria dar mais bandeira do que já estava dando. Voltou para casa a 1h32. Cansado e levemente arrependido do que havia feito. Em silêncio, caminhando, ele se pôs a pensar. E agora começava a crer que não havia tomado a melhor das decisões. Matar alguém da família. Tinha prisão para um crime daqueles? Esperava que não, embora sentisse que deveria pagar pelo erro que cometeu. Fez uma cova falsa no quintal da sua casa e tomou um banho. Almoçou, sentindo a comida descer rasgando pela sua garganta. Estava arrependido. Parando para pensar, com a cabeça mais fria, ele não tinha tantos motivos assim. Ou talvez tinha, mas não conseguia mais enxergá-los. O que foi que ele fez? Quando a Angélica chegou, ele desabou. Abraçou-a e contou uma história enquanto chorava. Contou como abriu a porta de casa para ir ver uma coisa no quintal, que Panqueca escapou e correu pela rua. Um carro esmagou a sua cabeça e fugiu sem prestar socorro. A Angélica ficou desconsolada e teve uma crise de ansiedade. Deitaram-se juntos na cama, enquanto a esposa encharcava o lençol com seu choro. Logo depois, levaram alguns brinquedinhos de Panqueca para a cova falsa. Ali, sua esposa chorou ainda mais copiosamente. Culpa minha. Deus, é tudo culpa minha, pensou Ulisses. Mas nada disso. O que estava feito, estava feito. O sol foi se deitar mais cedo naquele dia. Ulisses abraçou sua esposa e ela dormiu assim, ainda choramingando, enquanto ele não conseguia pregar o olho. Tinha feito merda. Teve ciúme de um gato e viu que ele era um demônio dentro do corpo inocente. Que burro! Que imbecil! Que idiota! Chorando, ele pensou que talvez pudesse botar um fim nisso e simplesmente se matar no dia seguinte. Noite adentro,
Ele ainda conseguia escutar o som da coluna de Panqueque falando, o grito desesperado de dor, da agonia do animal. De madrugada, o frio o abraçou, mas ele não se cobriu. Que morresse de hipotermia logo de uma vez. Olhou para Angélica, ressoando baixinho ao seu lado. Destruída por sua causa. Que baita desgraçado. Tentou dormir um pouco. O sono dos culpados. Às 3h45, ele tornou a acordar. A porta do quarto rangeu e se abriu lentamente. Olhos amarelos pularam sobre a cama. E Ulisses, silenciado pelo medo, não sabia se deveria agradecer.